Queridos amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando Escola Bíblica Dominical. Na sequência de estudo, vamos estudar lição 9, que traz como tema o ministério de pastor. O textuário está em João 10 e 11. Jesus diz: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Vamos estudar, dentro do assunto, o capítulo 10 do Evangelho de João, Tito, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 5. Vamos ver o nosso comentário de hoje. Amados irmãos, veja, meus amados irmãos, esta é a visão atual, certo, do nosso sistema, das congregações, onde nós temos o pastor, o evangelista, o presbítero, o diácono e o cooperador, que é chamado de auxiliar. Então veja que é uma escala que um está abaixo do outro. Veja que nesse sistema atual, podemos dizer assim, que não está de acordo com o de Efésios capítulo 4, versículo 11, que fala apóstolos, profeta, evangelista, pastor e doutor. Então eu vejo que o presbítero está na terceira colocação, certo? O segundo está o evangelista, o pastor está na primeira colocação. O diácono vem no quarto, o cooperador vem na quinta colocação. Então veja que todos os ministérios, hoje, na sua maioria da igreja local, são chamados de pastor, ok? Por exemplo, o evangelista, as pessoas chamam de pastor. O presbítero chama de pastor. Esses três aqui, ok? Que estão dentro do patamar da primeira hierarquia. Veja que é muito sobrecarregado quando os 5 ministérios são tratados apenas como um. Isto é, apenas uma liderança funciona e as outras ficam debaixo da principal liderança. Assim, fica sobrecarregado nos ombros de um homem só, todo o ministério da igreja, fazendo com que haja um empobrecimento na área do ensino, na área do ministério do evangelismo local, de missões. Por quê? Porque só há apenas uma pessoa que está fundamentada para todos os outros seguirem as normas e as diretrizes. Não há um corpo de ministérios chamados 5 ministérios, da qual o que nós temos em Efésios 4:11, apóstolos, profeta, evangelista, pastor e doutor. Então, existe realmente a falta de espaço para muitos hoje conhecidos como doutor ou mestres, certo? Por quê? Porque aqui nós temos, nas nossas denominações, a nossa EBD. E muitos são considerados mestres, mas como o sistema está realmente de lá para cá, aquele que está na EBD sendo um mestre, ele não tem espaço para ser consagrado no momento, tem que esperar a sua vez. Ele não é considerado como um doutor, como um ministro da casa de Deus, como um mestre. Assim, como ele não encontra espaço, ele acaba saindo do corpo ministerial e vai fazer a sua própria escola, o seu próprio ensino, a sua própria instituição de ensino. Então, isso é muito ruim porque causa independência no ministério. Ou seja, ele vai andar sozinho. Isto vai ter um problema muito sério, porque se o apóstolo funcionar somente, ele vai ter problemas financeiros para ir até as outras nações. Problema financeiro, que o apóstolo, se ele sozinho for o pastor,
da igreja. Então, nós vemos que o corpo de Cristo é uma atuação ministerial de Efésios 4:11, que Deus deu à igreja para atuar sobre o corpo, para que o corpo ande bem ajustado. Então veja que esta visão aqui é diferente desta aqui. Esta aqui nós temos uma visão bíblica. Esta é uma visão atual que deve ser corrigida futuramente ou agora. Amém? Veja que biblicamente nós temos o bispo, os presbíteros e os diáconos. Amém? Então veja que isto aqui são títulos, isso aqui são funções. Então as igrejas do Novo Testamento, ela recebe o bispo, ou o presbítero, ou os diáconos, trabalhando em conjunto, um somando com o outro. A gente vai ver isso devagar no nosso estudo. Amém? Então precisamos de uma cobertura espiritual para que funcione muito bem as coisas de Deus. A liderança do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, nós temos um Moisés, que é tipo de Cristo. Então, Cristo seria o antítipo de Moisés. Nesse particular, Cristo seria o bispo dos bispos. Amém? Veja que Arão, veja aqui o nosso novo desenho. Veja aqui do lado direito, ó, eu tenho Arão, eu tenho os filhos de Arão e tenho os levitas. Aqui seria o bispo, isso aqui dentro do tipo e antítipo para o Novo Testamento. Eu tenho os filhos de Arão como os presbíteros, certo? Eu tenho aqui os levitas, isto contextualizando para os nossos dias, os diáconos. Então, a semelhança do Antigo Testamento para o Novo, veja, o Arão, o bispo. Amém? No Novo Testamento, bispo, presbíteros e diáconos. Amém? Vamos já explicar sobre isso aqui em relação a isto. Voltando aqui, os filhos de Arão está aqui como tipo de presbíteros, que na verdade eles funcionavam como sacerdote, atuavam como sacerdote. E aqui a gente vê que os levitas, tipo dos diáconos. Glória a Deus. E Moisés seria um tipo de Cristo. Nesta ocasião seria o bispo dos bispos, porque ele não está na lista dos sacerdotes, porque foi ele que instituiu Arão. Amém? Então, em relação aos tipos e antítipos, nós temos no Antigo Testamento, ó. Vamos aqui? Então, meus irmãos, aqui eu já tenho, ó, Moisés, que tinha os seus anciãos, tipo dos presbíteros, que tinha juízes, tipo do bispo, que havia profetas e pastores, tipo dos ministros. Ok? Então, Moisés tinha seus anciãos, e esses anciãos poderiam ser civis ou religiosos. Quando ele fosse religiosos, trabalhava juntamente com o tabernáculo. Se fosse civis, eram exatamente os cabeças das tribos de Israel, das 12 tribos. E depois nós temos o Sinédrio, que havia também anciãos. Dentro do Novo Testamento, nós temos também os presbíteros, que são anciãos, que são superintendentes de igrejas atualmente falando. Glória a Deus. Amém? Então vamos começar a aula? Amados irmãos, o sistema atual, a Bíblia não estabelece como está, certo? Um abaixo do outro, colocando o presbítero como se fosse em uma terceira categoria. E não é. O ministro, exatamente presbítero, ele está igualado exatamente junto com os outros. Amém? Nas suas funções. Veja o que nós temos no sistema atual. Pastor, abaixo vem o evangelista, depois o presbítero,
Aí eu pergunto, quem fez estas coisas? Quem foi que colocou o presbítero na terceira categoria? Nós vamos estudar sobre o presbítero. Amém? Então veja que os presbíteros é o conjunto de anciãos que representa os 5 ministérios. Amém? Conhecereis a verdade e ela vos libertarás. Amém? A gente vai ver que o conjunto do corpo de obreiros, de anciãos, são chamados de presbíteros. E esses presbíteros têm um líder, que é chamado bispo, que está sobre os presbíteros. Então o bispo também é um presbítero, só que ele é um entre os outros, mas separado, mas igual aos outros. Ele é o primeiro entre os iguais, primos entre pares, o primeiro entre iguais, isso no latim. Então veja onde nós achamos a interpretação atualmente de que o presbítero está na terceira categoria, debaixo do segundo e debaixo do primeiro. Onde nós estamos? Cremos ou não cremos em Efésios 4:11, que fala que o presbítero é um ministro de Deus. Amém? Nós estamos falando aqui dos 5 ministérios, que é um presbitério. O pastor é um presbítero, porque veja que o pastor, ele é um presbítero. Então, veja que o presbítero, ele é uma autoridade, é um líder. Os 5 ministérios é um grupo de presbíteros. Amém? Então, veja que não tem como a gente sair destas verdades. Às vezes, há pessoas que não creem assim, mas a Bíblia diz que a verdade é como espada, ela traz divisão, até mesmo entre os dentro de casa, entre pai e filho e entre os irmãos, porque a verdade, ela liberta. Então veja que o presbítero, ele não é o diácono do pastor. Então entre nós existe este costume de colocar o presbítero na terceira categoria. Mas por que muitos fazem isto? Infelizmente, é porque aquele que é dono da padaria, da farmácia, ou um sapateiro, ou ganha bem, ele é chamado para ser presbítero. Então a intenção é segurá-lo, a intenção é titulá-lo, colocar um título para que ele não saia debaixo das ordenanças, para que ele tenha um privilégio acima dos demais. Então, ser presbítero não é uma carta ou um ticket para você entregar e comprar alguém para o ministério. Ser presbítero é chamada, é ter competência, é saber aprender e saber ensinar. Glória a Deus. A igreja hoje fica cheia de títulos. Por quê? Porque muitos querem ser chamados de tais, mas não tem a graça dos 5 ministérios, não tem a graça do ensino, não tem aptidão para o ministério, porque é árduo o ministério de ensinar. E o ministério de ensinar tem que estar nos 5 ministérios. Amém? O pastor tem que saber ensinar. O profeta também tem que saber ensinar. Todos dos 5 ministérios têm que ter o dom de ensino. Amém? Então, muitos que não crê nos 5 ministérios, eles encaram os seus líderes porque não crê nos 5 ministérios e arranjam muitas encrencas e muitas intrigas, porque ele não reconhece o pastor como um dos 5 ministérios, entre outros. Amém? Então, aquele que deseja o episcopado, o presbitério, que é um dos 5, pode ser qualquer um dos 5 ministérios, deseja estar na obra, fazendo o chamado do mestre, excelente obra deseja. Então veja que eu tenho o bispo, que é também presbítero, mas ele, o bispo, que é presbítero, ele é escolhido, presta atenção,
pelos 5 ministérios, certo? Ministérios. Então, esses 5 ministérios que nós estudamos, do apóstolo até o mestre, certo? Aqui nós temos uma escolha entre esses 5 ministérios, que são presbíteros, ok? Que um desses aqui, em determinada região ou lugar, seja o bispo, seja quem lidere os presbíteros. Amém? E os diáconos são liderados pelos presbíteros. Então, estes aqui são os títulos: bispos, presbíteros e diáconos. Isto no Novo Testamento, ok? Então, os anciãos são mesmos os presbíteros, porque a tradução de presbítero é ancião. Amém? Então, veja que o bispo não é eternamente bispo. Amém? Então, uma vez por outra, pode ser trocado. Uma vez é este, outra vez é o outro, outra vez pode ser o outro. Então, aqui é que decide os 5 ministérios. Amém? Então, veja que no Novo Testamento nós temos como bispo, vamos lá, 1, Pedro, 2, Tiago, 3, Paulo. Nós temos que estudar, meus irmãos. Então, veja, 1 Pedro, 2 Tiago, 3 Paulo, bispo da igreja. Amém? Glória a Deus. Então, Jesus chama os presbíteros de pastores. E assim a gente percebe que muitas pessoas, pela arrogância e pela altivez de espírito, querem ser chamados de quê? De apóstolo. Outro vai mais além, mas regredindo, pensando que está querendo ser maior do que apóstolo. Ele diz que é patriarca. O patriarca está lá atrás, no Antigo Testamento. Então, isto já é uma falta de ignorância braba. Por quê? Porque o patriarca, veja quando está escrito em Hebreus 1:1, havendo Deus antigamente falado aos pais. Depois dos pais, vêm os patriarcas, que são pais de pais. Então, é muita falta de entendimento a pessoa, na sua arrogância, já errando, querer ser um patriarca. Então veja que a falta de conhecimento é muito mais pior do que o próprio diabo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o povo foi destruído por falta de conhecimento. Então a falta de conhecimento é pior do que o inimigo. Então, meus irmãos, Jesus chama os presbíteros de pastores, porque são funções ministeriais. É uma função de superintendente, é uma função administrativa. Amém? Então, na Bíblia há os bispos, aquele que preside, outros que são presbíteros. Então, seria, na verdade, o pastor presidente, o bispo, porque ele comanda pastores. Amém? E os pastores comandam os diáconos. E tanto o bispo como os pastores são o quê? Presbíteros. Amém? Todos esses apacentam a igreja de Deus. Todos esses. Agora, infelizmente, não posso tirar do estatuto atual de que o presbítero está em 3ª categoria. Isso talvez daqui a 100 anos mude e volte ao que está em Efésios 4:11 e ao que está escrito no Novo Testamento. Então, oramos a Deus e pedimos a sua misericórdia. Nós vamos gravar uma nova aula no Zap, 85-991-28-12-60. Aqui é o nosso Zap, ok? Então, nesse Zap, nós vamos fazer uma nova aula falando sobre os presbíteros. E neste Zap, você que quer nos ajudar, amém? Eu vou enviar a aula para você. Não só esta aula, mas todas as aulas do trimestre eu vou enviar como forma de gratidão. Deus abençoe e Deus guarde. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.